continuando a segunda parte da aula sobre idade óssea através da radiografia da mão e do punho. Então, nós temos esse próximo estágio epifisário que está sendo apontado ali na seta vermelha como FM igual. FM se refere à falange mediana, então que as epífises das falanges medianas estão iguais ou com a mesma largura das diáfises. Nessa imagem a gente consegue ver aqui, ó, a epífise da falange mediana com o mesmo tamanho ali, ó, a largura, né, ou as bordas estão do mesmo tamanho. O próximo estágio é o estágio G1, né, que G1 é chamado por causa do surgimento desse gancho radiopaco, é um ganchinho que surge no osso ganchoso, tá? Então, este G1 é muito importante vocês saberem desse G1, porque significa que determina o início do meu surto de crescimento, o início daquele período de 2 anos, tá? Então, aqui a gente consegue ver nessa radiografia, ó, aumentei bem a região ali do carpo, onde a gente consegue ver bem aquela radiopacidade no osso ganchoso. Depois eu tenho o PSI, porque justamente é o que? Lembra que eu falei que o osso psiforme surge? Ele surge justamente confundindo-se com o osso piramidal. Então, como a gente pode ver aqui circulado em vermelho, tem o osso piramidal que ele é mais longo e mais para baixo aqui o surgimento do psiforme. O próximo estágio epifisário é o R igual, que significa R é do osso rádio, onde está circulando aqui na figurinha do nosso desenho, igual porque é quando a epífise do rádio está na mesma largura da diáfise, tá? Então, aqui eu estou mostrando a radiografia, ó, a epífise com a mesma largura da diáfise do osso do rádio. E o FD, CAP, FD de falange distal e CAP de início do capeamento, quando ele está aumentando, né, quando a epífise está maior do que a diáfise da falange distal, né, eu tenho aqui a fotografia da carpal, onde a gente pode ver que na largura ali, ó, a epífise já está maior do que a diáfise. Então, esses 3 pontos aqui, psiforme, rádio do mesmo tamanho e o capeamento da falange distal, elas precedem o pico do crescimento puberal. O próximo osso que geralmente aparece, acaba surgindo, o sesamoide, então ele pode surgir geralmente 6 meses depois que nós temos o início do surto de crescimento, ou às vezes esse osso pode até aparecer um pouquinho mais para frente, já pode ter uma variação até de 6 meses, até pode estar, às vezes, no surto do crescimento, pode surgir no surto do crescimento puberal. Depois nós temos, nós temos o círculo vermelho mostrando justamente o surgimento do sesamoide. O próximo, eu não tenho uma radiografia que mostra bem o ganchoso, é quando o G2, porque é quando o gancho do osso ganchoso se apresenta bem mais evidente, bem mais radiopaco, tá? Então, aqui significa dizer que eu estou a 3 meses do pico de crescimento puberal. E essas próximas duas, que são o capeamento da falange proximal e o capeamento da falange mediana, elas estão relacionadas ao capeamento em vermelho aqui, ó, o capeamento da falange distal e o capeamento da falange mediana. Justamente esses 2 estágios, como estão as setinhas apontadas, corresponde ao meu surto, onde a criança está com o máximo de crescimento, né? Geralmente passou 1 ano do início do surto de crescimento. O próximo estágio, quando eu já começo a ter uma curva, ó, a curva já começa a ficar descendente, então que esse meu crescimento já vai estar diminuindo, e R-cap, que seria o capeamento da epífise do osso do rádio. Depois eu tenho FD, que é a falange distal, o I seria o início da união da epífise com a diáfise da falange distal, já está, né, mais abaixo ainda geralmente essa fase corresponde a aproximadamente, faltam 6 meses para o final do surto de crescimento.
Depois eu tenho a minha FP, que é a falange proximal, o I, que seria o início da união epifisária da falange proximal. Essas agora eu não tenho radiografia, porque geralmente a gente pede as radiografias antes, tá? Para a gente verificar onde que a criança se encontra no surto de crescimento. Então, essas radiografias eu não tenho para mostrar para vocês desses estágios epifisários. E o FM, o I, que é o início da união da falange mediana. Depois eu vou ter o FD, o T, que é a falange distal, a união total. Então, esse estágio caracteriza-se pelo fim do crescimento, do surto de crescimento, né? O fim do surto do crescimento puberal. Então, geralmente, nesta fase, a gente já teria que ter atingido os objetivos do nosso tratamento ortopédico, tá? Aí depois eu vou ter, não é que eu não tenha ainda crescimento, eu tenho, mas esse crescimento ele vai ficando cada vez menor, né? Eu vou ter aí o FPUT, que é a união total da falange proximal, FMUT, que é a união total da falange mediana, e RUT, que é a união total do rádio. Lembrando, o que eu gostaria que vocês soubessem bem? Eu gostaria que vocês soubessem bem o que significa o G1, tá? Que é o surgimento do gancho no osso ganchoso, o PSI, que é o surgimento do psiforme, o S, que é o surgimento do sesamoide, e aqui o FP-CAP e o EFM-CAP, que significa o pico do meu surto de crescimento. Essas não vou pedir, não vou cobrar todos esses estágios epifisários, mas sim, principalmente esses estágios onde começa o surto de crescimento e até onde chega no pico do crescimento, é bem interessante vocês estarem bem atentos. Eu não gravo isso sempre, sabe? Eu tenho sempre em mãos, eu gosto de usar muito o livro do Ferreira, que explica, que é onde eu tirei esses desenhos da mão aqui, que exemplifica os estágios epifisários. Eu tenho ou o livro, eu tenho xerox desse capítulo, e eu gosto de avaliar cada radiografia carpal que chega. E aqui estão as referências que eu utilizei para fazer a aula da radiografia carpal. Abraços.